Olá, amigos, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas, desde a cidade de Falls Church, aqui na Voz da Amé, aqui na área de Washington. Peço desculpa porque aqui o Facebook anda aqui novamente a brincar comigo, mas pronto, creio que neste momento estou de facto no ar. Portanto, este é o Washington Fora de Horas. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021, um dia que amanheceu com algum sol, apesar de as nuvens começarem agora a ameaçar. Ontem o dia foi de neve e granizo durante a manhã. Convosco está na Guedes para os próximos 30 minutos com informação da África de língua portuguesa. Temos também notícias do mundo e notícias aqui dos Estados Unidos. Mas nós vamos começar com Angola, onde se fala de fome no sul, que faz vítimas e ameaça também uma situação catastrófica. Na província angolana da Huila, várias comunidades, principalmente no meio rural, começam a ressentir-se dos efeitos nefastos da seca e os gritos de ajuda ao governo parecem não estar a surtir efeito. Entretanto, no Namibe morreu mais uma pessoa devido à fome. O administrador do município de Tomboa reconhece que a situação de seca no sul do município é dramática, mas afirma não há mortes devido à fome. Ontem, a Comissão Provincial da Proteção Civil e Bombeiros adotou medidas de mitigação da seca e fome, mas os detalhes não foram revelados. No passado dia 16, como a Voz da América noticiou, registrou-se a morte de 3 pessoas por fome no Vireio, no interior da província do Namibe. A situação é igualmente dramática na Huila, com várias comunidades, principalmente no meio rural, a ressentirem-se dos efeitos nefastos da estiagem. A falta de água obriga a população a percorrer vários quilómetros na procura do precioso líquido. A agravar a situação está o impacto da falta de chuva na agricultura, para o desespero da população que vive da agricultura. Na região dos Gambos já se fazem ouvir relatos de fome de quase todo o município. O governo da Huila também antevê uma época agrícola difícil, num período que tinha apostado forte na agricultura familiar e mecanizada. Vamos agora até ao Uís, a cidade do Uís, onde os estudantes da cidade de Quimpavita protestaram hoje pelo segundo dia consecutivo contra o elevado índice de reprovações, recursos, taxa de emolumentos e alegadas injustiças que dizem ser alvo. O protesto começou ontem e, apesar da chuva que caía, os estudantes protestaram contra o decreto presidencial que regula a taxa de emolumentos no ensino superior. Nassim André questionou como é que uma turma de mais de 100 alunos, às vezes 2 estudantes são aprovados e todos os outros vão ao recurso. Como é possível? Há estudantes que repetem 3 vezes a mesma cadeira. Há docentes que lecionam 3 cadeiras. Será que só ele sabe? Ou é egocentrismo? Isto, perguntas de um aluno. A Voz da América tentou ouvir a versão da Universidade de Quimpavita, mas sem qualquer sucesso. Ainda em Angola, a UNITA quer criar uma frente única da oposição para tirar o MPLA do poder, abrindo um debate a 2 anos das eleições. Algumas forças políticas na oposição concordam, mas a Casa Sé, por exemplo, a segunda maior força da oposição, diz que não é com um apelo que as coisas funcionam. Por Justino Pinto Andrade, do Bloco Democrático, que, no entanto, afirma ser um assunto ainda por debater ou para debater. O presidente da Casa Sé, Manuel Fernandes, que também considera a proposta boa, alerta que a forma como a UNITA está a tentar implementá-la não é melhor. Por seu lado, o PRS entende que a frente não deve assumir-se ou resumir-se apenas aos partidos, mas a todas as forças contrárias ao regime. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola, teremos uma reportagem alargada sobre esta frente UNITA que a UNITA quer criar. Vamos agora até Moçambique, onde a notícia hoje é que Aldomiro Balói está internado no hospital na África do Sul. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, Aldomiro Balói, foi ontem internado no hospital sul-africano. Sem detalhes, a imprensa de Maputo escreve que Balói foi transportado no mesmo dia para o país vizinho, que tem sido a solução imediata para casos complexos de saúde dos moçambicanos, em particular das elites.
Baloi, recordamos, foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique entre 2008 e 2017. Entretanto, registou-se a morte, ontem também, de Itai Mek, vítima de doença, morreu ontem. O político moçambicano Francisco Itai Mek tinha 64 anos de idade. Entre outros cargos, Mek foi vice-ministro da Educação e governador provincial de Inhambane e também da província da Zambésia. Era administrador não executivo da elétrica de Cabora Bassa. Continuando em Moçambique que vai receber nos próximos dias doses da vacina da farmacêutica chinesa Sinovac para imunizar os profissionais de saúde na linha da frente no combate à pandemia Covid-19, por estes constituírem um grupo de risco, isto segundo reporta o Notícias de Maputo. Mas as 2,4 milhões de doses a serem disponibilizadas através do mecanismo COVAX, que é gerido pela Aliança Global das Vacinas, só chegará ao país em maio, com as previsões iniciais que apontavam para este mês. A diretora nacional adjunta de Saúde Pública, Benigna Matzinha, disse que a vacina proveniente da China será administrada aos profissionais de saúde que atuem nas áreas da prevenção, diagnóstico e assistência médica a pacientes com Covid-19, podendo ainda abranger outros grupos de risco, como agentes da polícia e militares. Acrescentou que o Ministério da Saúde está em processo de elaboração do Plano Nacional de Vacinação, estando a avaliar a aprovação e a aquisição das vacinas da Sinovac, da Johnson & Johnson, e Oxford e AstraZeneca. A situação epidemiológica é grave na Guiné-Bissau, pode piorar, isto alerta a alta comissária para a Covid-19, Magda Nelly Rubalo, que diz que a situação está grave e a curva de infecções pelo novo coronavírus continua a subir. Rubalo disse que a Guiné-Bissau é o país da África Ocidental que neste momento tem a situação mais alarmante, porque a curva continua a subir e as pessoas precisam de entender que têm de continuar a prevenir-se. No total acumulado 3.115 casos de Covid-19, restou até ao momento 47 óbitos. Em Moçambique, o Ministério da Saúde diz ter-se registrado mais 4 mortes devido à Covid-19 de domingo para segunda-feira, o que eleva o número de óbitos em Moçambique pela Covid a 599, enquanto o total acumulado de casos chega agora aos 56.160. Angola, o segundo país lusófono em África mais afetado, anunciou no mesmo período mais 29 casos de Covid-19, o que aumenta o número para 20.548. As mortes por Covid-19 em Angola totalizam neste momento 499. Por seu lado, o Cabo Verde anunciou mais uma morte ontem, com o total de óbitos a chegar agora aos 144. O país restou mais 24 casos, o que dá um total acumulado para Cabo Verde até ontem de 15.072. O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe também anunciou 20 novas infecções, o que totaliza 22 mortes e 1.628 casos de Covid-19 no arquipélago desde o início da pandemia. Já iremos a Cabo Verde falar do julgamento de um advogado que entrou no segundo dia, em que se deu a expulsão do réu e o abandono da defesa. Para, antes de mais, darmos aqui os nossos alôs aos nossos amigos que, entretanto, entraram em sintonia conosco através do Facebook. Temos o Mahmoud Iqbal Daoud, desde Quelimane. Como vai, Quelimane? Temos também aqui um senhor que eu só vou pronunciar o último nome, porque isto é, de facto, um desafio à minha pronúncia. Mujenji, ele está em Angola. Temos o André Kikas, que diz que está mesmo mal em Angola, ou está mesmo mal em Angola. Temos o Yuri Albuquerque, que diz: sul de Angola, Moçambique é a banda. De facto, a fome está mesmo a bater. Portanto, gostaríamos de saber, Yuri, se nos descreve um pouco da situação em Moçambique, se tem conhecimento dela. Temos José Caetano, diz: é a realidade das universidades públicas angolanas. Portanto, estamos a falar do protesto que se gerou na cidade do Uíge contra o decreto presidencial relativamente aos emolumentos para o ensino superior, e também à questão das reprovações elevadas bastante, e que obriga os alunos a ir a recurso, muitas vezes 3 vezes, e para o qual têm que pagar dinheiro que muitas vezes não têm.
Temos também aqui Lolenga António Vitória Nossa, diz boa tarde, irmãos da VOA, boa tarde, amigos da VOA e a todos os que estão em sintonia connosco. Temos a Paula Guedes em Paris, a ouvir as notícias. Olá, Paula. Temos também Hilars Benzon, diz que está alô VOA, voando por... Portanto, não sei onde é que o Hilars está, se é na banda das notícias, se é na banda da Voz da América, que será aqui nos Estados Unidos. Temos também Narciso Miguel a enviar um grande abraço, um abraço também para o Narciso e para todos os nossos amigos em sintonia connosco. E desde a banda está em Luanda o Nelson Jutaludal. A fome é uma realidade até aqui em Luanda, mas o meu pai lutou à toa, só sabe fazer desvios de fundos públicos. Temos também connosco o pensador Maconde, mas vamos então regressar às notícias e antes de irmos em Cabo Verde, gostaríamos de chamar a atenção que agora todos os dias, de segunda a sexta, a Voz da América coloca no Facebook uma pergunta, chamamos-lhe a pergunta do dia, mas é uma pergunta relativamente a casos ou notícias que nós vamos noticiando e que vamos falando, e ontem colocámos, portanto, a pergunta que ainda está a vigorar, ontem colocámos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. O Adil da Beira, Davi Chimango, morreu. Qual é o legado que Davi Chimango deixa para a Beira e para a política do país? Que futuro para a Beira e para o MDM? Ora, vamos partilhar aqui convosco, algumas das respostas que recebemos. O Aderet Squad diz: o que posso dizer é que a Beira não seria o que é hoje se não fosse por esse senhor. Eu acho que todos os políticos moçambicanos tinham que se inspirar e seguir o exemplo dele, porque esse senhor se importava com a população e não admitia que qualquer um a injuriasse. A Niki Malulek diz o seguinte: vivi em Moçambique, com a morte de Viz e de Lacama, Moçambique está a voltar ao monopartidarismo, a democracia sai a perder. Portanto, duas das respostas que nos deram na rede social Facebook à pergunta que colocámos sobre o desaparecimento ontem de Davi Chimango e sobre não só sobre o luto que deixa, o luto político, mas também o vazio que deixa, por assim dizer, no aspecto político em Moçambique e também o que pode significar para a Beira. E vamos então aqui ao julgamento em Cabo Verde, um julgamento que parece estar-se a tornar interessante. O início do segundo dia do julgamento, hoje o advogado Amadeu Oliveira, detido no sábado para responder a um processo onde é acusado de 14 crimes de ofensas contra juízes do Supremo Tribunal, ficou marcado pela expulsão do arguido e abandono da sala por parte da defesa. Em causa está um pedido de recurso ao requerimento para a suspensão do julgamento que foi feito ontem. O próprio réu consideram que a juíza Ivanilda Virel, aliás, não tem condições para julgar esse caso. Para além da questão da competência do quarto juízo crime, a defesa alega agora que a juíza tem um processo de averiguação no Conselho Superior de Magistratura Judicial por violação do processo. A defesa manifestou então a intenção de fazer o recurso logo na primeira intervenção, mas a juíza entendeu por bem passar a palavra ao assistente, o que desagradou ao arguido, o advogado Amadeu Oliveira, que o protestou por várias vezes e acabou por ser expulso da sala. Perante a insistência da juíza de só voltar a dar a palavra à defesa para efeito de recurso depois de ouvir o assistente, os advogados de Amadeu Oliveira abandonaram a sala por considerarem que não tinham condições para prosseguir com o julgamento. O réu foi então chamado à sala de audiência e a juíza Ivanilda Varela questionou-lhe se ele queria mudar de advogados, tendo este respondido que juíza e não continuar a ser julgado por uma juíza suspeita. Devido ao barulho que se fez sentir na sala, a juíza ordenou a retirada de todas as pessoas que ali se encontrava, reuniu-se com a defesa, os assistentes e o arguido. Não há informações até agora, mas a Voz da América está a acompanhar este julgamento que levou ontem muitas pessoas a protestarem contra a situação de justiça em Cabo Verde. E vamos agora aqui dizer que antes de passarmos a uma notícia dos Estados Unidos, eu gostaria de voltar aqui a Angola porque como sabem, todas as sextas-feiras
Nós temos o nosso programa de saúde, chama-se Angola Saúde em Foco, mas como se trata de saúde, acaba por se aplicar a todos os países. E esta semana temos o nosso convidado, o Dr. Luvualo Ngongala. Vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, que também são conhecidas pela sigla DSTs. Portanto, envia-nos as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. Temos também um número em Angola, por onde podem mandar as vossas mensagens, e esse número, apontem, é o 932-348-698. Portanto, vamos falar de sífilis, vamos falar de gonorreia, vamos falar de clamídia, portanto, vamos falar de doenças sexualmente transmissíveis e que são prevalentes nas nossas paragens. Portanto, não esqueçam, esta sexta-feira, o Angola Saúde em Foco vai falar de doenças sexualmente transmissíveis e nós gostaríamos que nos enviassem as vossas perguntas ou os vossos comentários sobre a situação das doenças sexualmente transmissíveis nos vossos países. E vamos então aqui aos Estados Unidos, onde 2 comitês do Senado realizam a partir de hoje audiência para examinar o ataque a 6 de janeiro na capital dos Estados Unidos, com foco na segurança e na resposta por parte da polícia. A senadora democrata Amy Klobuchar disse à Associated Press que os legisladores vão concentrar-se em como as agências de segurança partilharam informações antes do ataque, o momento o envio de tropas da Guarda Nacional para ajudar a polícia no Capitólio e se a estrutura de comando das entidades responsáveis pela segurança do edifício contribuíram para as falhas dessa mesma segurança. A senadora também disse que os painéis vão realizar pelo menos mais uma audiência com parte da investigação que vai examinar também as respostas do Departamento da Defesa, do Departamento de Segurança Interna e também do FBI. O ataque ao Capitólio, que como recordam ocorreu a 6 de janeiro, quando os legisladores reuniam para certificar a vitória eleitoral do presidente Joe Biden sobre o ex-presidente Donald Trump na eleição de novembro, acabou com várias vítimas. Os manifestantes quebraram janelas e portas, também entraram em confronto com a polícia, que deixou dezenas de agentes feridos. Os congressistas foram forçados a abandonar a Câmara e tiveram que regressar horas mais tarde para concluir então a certificação do voto eleitoral. A violência deixou 5 pessoas mortas, incluindo um agente policial. Nas semanas após o ataque, a Câmara dos Representantes acusou Trump de ter incitado à insurreição e ao ataque ao Capitólio. O Senado, todavia, acabaria por absolver Donald Trump. E vamos agora até a África do Sul, um caso que continua nas manchetes, a questão do ex-presidente Jacob Zuma e as suas audiências na investigação a casos de corrupção durante a sua governação. O ex-presidente, que está envolvido em escândalos, e o traficante de armas francês Tales, acusado de suborno em um caso que remonta a mais de 2 décadas, vão ser julgados em maio, segundo decidiu o Tribunal Superior hoje. Zuma enfrenta 16 acusações de fraude, corrupção e extorsão relacionadas com a compra de aviões de combate, barcos patrulhas e equipamento militar. Supostamente aceitou subornos no montante de 270 milhões de dólares. O acordo de armas era de 3,4 bilhões e era com a gigante aeroespacial e de defesa francesa Thales. Isto foi em 1999, quando Zuma era vice-presidente. O juiz do Supremo Tribunal em Pietermaritzburg disse que o assunto foi certificado como estando pronto para julgamento, pelo que vai ser ouvido entre 17 de maio e 20 de junho de 2021. Zuma não estava presente para o anúncio. Zuma, que foi forçado a renunciar em 2018 pelo Congresso Nacional Africano, depois de estar 9 anos no poder, é acusado em separado de permitir o saque descontrolado dos bens do Estado durante o seu mandato, chamada captura do Estado. O painel judicial que investigou essa suposta corrupção, na segunda-feira, pediu que Zuma seja preso 2 anos porque desafia continuamente a ordem judicial que o obriga a testemunhar. O ex-líder tem rejeitado repetidamente as convocações da Comissão. As conclusões desta Comissão Anticorrupção não vão levar diretamente a acusações,
mas tudo aquilo que eles encontrarem durante essa investigação pode ser depois usado pela Procuradoria para então possíveis acusações contra Jacob Zuma, o atual presidente Cyril Ramaphosa, que tem feito do combate à corrupção uma das suas prioridades, alertou ontem as consequências das declarações de Jacob Zuma. Zuma disse que não temia ser preso, condenado ou encarcerado. Rebeldes hutus ruandeses negaram esta terça-feira acusações de estarem por detrás do assassinato do embaixador italiano no Congo-Kinshasa, Luca Atanásio, e em vez disso acusaram os exércitos congolês e do Ruanda. O embaixador, como recordam, morreu em consequência de ferimentos recebidos ontem, quando a caravana do Programa Mundial de Alimentos em que seguia foi atacada perto da cidade de Goma. O Ministério do Interior congolês atribuiu as mortes a membros das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, que é um grupo rebelde hutu-ruandês que assola a região há mais de um quarto de século, os quais negaram responsabilidade pelo ataque. As autoridades congolesas relataram presença nenhuma de tropas regulares suas no Congo Democrático. O ataque de segunda-feira ocorreu em terreno montanhoso, numa das partes mais perigosas do Congo Democrático, e os membros daquela força rebelde aquela força rebelde é apenas um dos vários grupos armados que operam naquela área. Alguns dos fundadores deste grupo estiveram envolvidos no genocídio do Ruanda em 1994. As mortes de funcionários eleitorais no Níger na segunda-feira ressaltam a situação escorregadia extremamente difícil que define a insurgência na região do Sahel. Apesar das conversas sobre consenso durante a reunião cimeira do G5 Sahel no Tchad, a França e os seus parceiros africanos não concordam totalmente quanto ao caminho a seguir. Enquanto Paris continua a colocar ênfase numa abordagem militar, em primeiro lugar, tem as operações Barkhane e Tabuka, que são apoiadas pela União Europeia na região do Sahel. O Mali e o Burkina Faso consideram conversações com os islâmicos, enquanto muitos analistas dizem ser essencial uma abordagem de prioridade às pessoas, desde a satisfação de necessidades humanitárias básicas à boa governação. Aliás, uma abordagem que se aplica a outros pontos de conflito, como se tem sido destacado, por exemplo, em relação a Cabo Delgado. Mas vamos continuar. 8 anos depois das tropas francesas chegarem ao Mali, inúmeras estratégias no Sahel são postas em prática, e 1 ano antes do presidente Emmanuel Macron enfrentar a sua reeleição, a maioria dos franceses opõe-se à presença contínua de tropas francesas na região do Sahel, depois de vários ataques de que a força foi alvo e que resultou na morte de vários soldados franceses. E vamos a Israel, onde um tribunal decidiu começar a ouvir testemunhas no julgamento de corrupção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a 5 de abril, depois da eleição geral que tem lugar a 23 de março. Netanyahu é o primeiro chefe do governo israelita a ser indiciado enquanto no cargo e foi formalmente acusado no ano passado de aceitar presentes impróprios e tentar negociar favores regulatórios com uma imprensa em troca de uma cobertura positiva. Netanyahu nega irregularidades e diz que ele é vítima de uma caça às bruxas. Se fosse condenado e tendo esgotado todos os recursos, Netanyahu, aliás, seria forçado a renunciar, mas este é um processo que provavelmente levará vários anos. O seu principal rival, Benny Gantz, classificou Netanyahu como seriamente desonesto. Os dois conseguiram formar um governo de coligação em abril passado que durou pouco tempo. E agora vamos falar da Geórgia, onde a polícia invadiu hoje a sede do principal partido da oposição e prendeu a líder da oposição, Nika Melia. As autoridades acusam Melia, chefe do partido Movimento Nacional Unido, de organizar violência em massa durante protestos antigovernamentais em 2019. A seguir às eleições, Melia diz que as acusações têm motivação política. A embaixada americana na Geórgia mostrou-se preocupada com a detenção de Melia. Diz que a Geórgia retrocedeu no seu caminho para se tornar uma democracia mais forte.
A Ucrânia acusou a Rússia de assassinatos seletivos supostos a opositores, num caso que apresentou no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É o último caso apresentado por Kiev numa série de queixas legais contra Moscovo. Aliás, é o 9º caso movido pela Ucrânia contra a Rússia naquele Tribunal Europeu, que houve queixas sobre alegadas violações da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, creio eu dizer. O tribunal não forneceu detalhes dos supostos assassinatos. O governo ucraniano está em guerra com separatistas no leste da Ucrânia, desde que as milícias pró-Rússia lançaram a luta pela independência após a anexação da Crimeia por Moscovo. Quase 13 mil pessoas foram mortas no conflito que afastou mais a Rússia ainda do Ocidente. E antes de irmos às redes sociais, de dizer que nas Filipinas foram presas 9 mulheres suspeitas para explodir alvos militares no agitada parte sul do país, e segundo o exército filipino anunciou hoje. As forças de segurança, segundo o exército, detiveram as mulheres e apreenderam equipamentos de fabrico de bombas durante operações que realizaram na sexta-feira a várias casas na ilha de Jolo, onde a maioria dos residentes é muçulmana, e também um reduto do grupo Abu Sayyaf, que está ligado ao Estado Islâmico. A maioria das mulheres detidas eram filhas ou viúvas de combatentes do Abu Sayyaf mortos e incluíam vários potenciais bombistas suicidas, ainda segundo o exército. E vamos então aqui às nossas redes sociais. Antes de mais, dizer o que é que está a badalar na Voz da América. O nosso site é www.voaportugues.com. O que chama mais a atenção: apreensão em Bissau após Sissoko Embaló denunciar uma tentativa de golpe de Estado. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, fez mudanças na chefia militar, um ato que está a levantar preocupações no país, semanas depois de ter feito referência a uma tentativa de golpe de Estado. Sissoko Embaló exonerou Ibrahima Papa Camará das funções de chefe de Estado-Maior da Força Aérea, nomeando para o seu lugar Joaquim Filino de Silva Ferreira. Aliás, este foi apenas uma das mudanças operadas nas chefias militares na Guiné-Bissau. Pode ver os detalhes desta notícia em www.voaportugues.com. E vamos aqui, entretanto, também falar com os nossos amigos que se juntaram a nós. Temos ainda aqui o Daniel Viagem. Ele fala a partir de Lisboa, mas dizer que lamentava a situação no meu país, Angola. Portanto, estamos a falar, entre outras coisas, da situação de seca e de fome. Estamos também a falar aqui do protesto dos estudantes contra o aumento dos emolumentos. Da Holanda está ligado o Luís Negro. Temos também o Domingos Fediaces Julá, está em Maputo, diz: capas dos jornais repletas com imagens de Davi Chimango lamentando a sua morte. Referido, Davi Chimango morreu ontem e ele é o motivo da pergunta do dia, que podem encontrar no nosso Facebook, sobre o seu contributo, sobre o seu legado e sobre o vazio que deixa não só na Beira, como também na situação política em Moçambique. Temos o Tiago, que diz aqui em Angola a fome é mesmo uma realidade, principalmente no sul de Angola. O pessoal consegue sobreviver. O êxodo rural aqui na Huila já é um facto. Temos também Alaí Diogo, diz: Angola necessita de testagem em massa, portanto testagem do Covid-19. Temos, voando desde Maputo, Moçambique, Quingue Macuacua. Temos também connosco desde Moçambique Canharica Tino Canharica. Temos uma Macoto Mangui, diz: a partir de São Paulo, Brasil, aumento da pandemia, a culpa é do presidente Umaru Sissoko, ele só se preocupa em viajar. Ele está a escrever de São Paulo, mas a questão da pandemia de que ele está a falar é sobre a Guiné-Bissau. Temos também o Francisco Vieira e temos o Sebastião Domingos Simão, diz: bom dia, companheiros, já estou ligado ao programa a partir de Lisboa, paz, 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 para o mundo inteiro, boa terça-feira, abençoada, bem-agem. Portanto, este é o nosso amigo Sebastião, que nos deseja paz, 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 e também uma boa terça-feira. Aliás,
algo que nós desejamos a todos os nossos amigos internautas que estão connosco. Portanto, não esqueçam, vão ao Facebook e digam-nos o que pensam do legado que David Chimang deixa para a Beira e para a política de Moçambique. E agora, trending. No Twitter, o nome de Vanessa Bryant está trending depois da viúva de Kobe Bryant se ter pronunciado sobre o verso infame de Meek Mill. O rapper da Califórnia tem música nova com Lil Baby e num dos versos diz: eu saio no meu helicóptero e acabo como outro Kobe, referindo-se ao acidente que matou o basquetebolista Kobe Bryant em janeiro de 2020. Uma semana depois, Vanessa escreveu o seguinte nos stories do Instagram, tagando Meek Mill. Caro Meek Mill, considero o verso extremamente insensível e sem respeito. Ponto. Não estou familiarizada com a tua música, mas acredito que consegues fazer melhor que isso. Se és um fã, tudo bem. A melhor forma de mostrar a tua admiração pelo meu marido, isso demonstra falta de respeito e tato. No Google, o jogo dos Lakers está entre os temas mais pesquisados, depois da equipa de LeBron James ter perdido ontem à noite para os Wizards aqui de Washington no prolongamento por 127-124. A derrota frente à equipa da capital americana levantou uma questão. Estará LeBron demasiado cansado e a precisar de uma pausa? Mas o jogador nega essa narrativa. Acho que toda essa narrativa de LeBron precisa de mais descanso, ou ele deveria descansar mais, ou deveria ter um tipo aqui. Tornou-se muito maior do que realmente é, disse James. Eu nunca falei, não falo sobre isso, eu não acredito nisso, diz ele. E pronto, nós vamos despedir-nos. Este foi Washington Fora de Horas, com Ana Guedes, nesta terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Não se esqueçam, Angola Fala Só esta semana vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Escreva-nos através do WhatsApp da Voz da América, mais 908-652-4584, ou envie-nos uma mensagem para o nosso número de telefone em Angola, que eu vou repetir, 932-348-698. Perguntas para o Dr. Luvoalo em Goncala. E pronto, amigos, eu vou despedir-nos. Um bom resto de terça-feira para todos. Eu voltarei para a semana. E pronto, até lá, um abraço meu. Não esqueçam, amanhã Washington Fora de Horas é com o Amâncio Vilanculos, Amâncio Miguel Vilanculos. Então, até à próxima, um abraço para todos.